Muito boa tarde, está no ar o Boletim Legislativo, o nosso jornal que te deixa informado de todos os destaques aqui da Câmara e de São José. E hoje temos um recado para os pais, viu? Vamos falar dos riscos dos aplicativos e redes sociais para os jovens e dar dicas de como garantir a segurança no uso dessas ferramentas. E claro que tem mais notícias, viu? E nesse tempo frio de inverno, como que está a sua saúde? Pois é, tem muita gente reclamando de gripe e outras doenças respiratórias. E além do tempo seco, sabe o que mais pode agravar esses quadros? A poluição. Uma pesquisa mostrou que nessa época do ano a concentração de poluentes no ar pode aumentar em 80%. E além das questões pulmonares, as altas taxas de poluição também interferem em vários outros pontos da nossa saúde. É o que vamos te mostrar agora. Cenas assim são comuns durante o inverno. Hospitais e postos de saúde com muitas pessoas sofrendo de alguma síndrome respiratória. Como explica esta médica, os casos começam a aumentar em março e com a queda da umidade relativa do ar, típica do inverno, eles disparam. Quando a gente tem uma maior umidade do ar, essas partículas de micro-organismos que ficam dispersas no ar, elas ficam, com o aumento da umidade, elas decaem mais e não deixam ser tanto propagadas essas doenças, né? E a umidade, sim, baixa, ela também prejudica a parte respiratória. Então, as narinas ficam mais secas, isso acontece com menor vascularização, e aí os organismos podem, né, os micro-organismos, serem mais absorvidos na respiração durante o inverno. De acordo com o INPE, um fenômeno que intensifica o surgimento das doenças respiratórias é a inversão térmica. Como o nome sugere, e a gente pode acompanhar na imagem, acontece uma inversão das massas de ar. Normalmente, próximo à superfície, é mais quente e o ar frio se concentra acima. Mas quando o fenômeno entra em ação, a superfície fica mais fria, já que o ar frio é mais pesado, o ar quente sobe, funcionando como uma tampa e dificultando a dispersão do ar. É neste momento que a poluição presente na atmosfera, ela fica presa em massas de ar e a gente respira tudo isso, por isso que faz tão mal à saúde. A inversão térmica, ela ocorre em diversos eventos ao longo do ano, geralmente nas primeiras horas da manhã, mas o fenômeno se prolonga no inverno. Ainda segundo dados do INPE, a concentração de poluentes na atmosfera aumenta em até 80% o surgimento das doenças respiratórias. Os grandes vilões podem ser encontrados no escapamento de veículos e de indústrias, como explica esta pesquisadora ambiental. Poluentes que vêm de fontes industriais, carros, frota veicular, né? E queimadas, basicamente. E no inverno, outro problema contribui ainda mais com a poluição do ar, as queimadas. O período de maior ocorrência das queimadas é de julho a setembro. Em uma cidade, elas geralmente acontecem próximo às pessoas, o que é ainda mais prejudicial à saúde e coloca a população local em risco. Elas emitem uma grande quantidade de fumaça, que é o que a gente chama das partículas de aerossóis, que são partículas sólidas, que é essa fumaça preta que você enxerga, quanto gases altamente poluentes. Então, tipicamente, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, enxofre. Esses gases, ao entrarem em contato com a radiação solar, eles produzem o ozônio, que em baixos níveis ele é altamente tóxico para a população e ele é altamente fitotóxico também. E a poluição não fica presa em um local, ela viaja de uma cidade para outra e de um estado para outro, percorrendo milhares de quilômetros por meio de massas de ar. Para você ter uma ideia, a fumaça emitida pelas queimadas que acontecem na região central do país podem chegar no sul. Um dos indícios dessa poluição pode ser observado quando o pôr do sol está muito alaranjado. E essa fumaça, ela também tem muita dificuldade de dispersão, porque o padrão de circulação, ele não ajuda nessa época do ano, né? Você tem baixíssima umidade relativa, tem uma região
tem uma região muito grande com alta subsidência, que também essa tampa, ela não é uma tampa pequenininha, ela pode pegar a região do Brasil Central inteira, que aprisiona essa fumaça, inclusive em baixos níveis, e essa fumaça ela é transportada e ela passa sobre a nossa região aqui, ainda com índices muito altos, né? E com a soma de poluição e mudanças bruscas na temperatura, é mais fácil ficar doente. A melhor alternativa sempre vai ser a prevenção. As minhas vacinas estão todas em dias, né, da Covid, da influenza. Tomo bastante líquido também, faço atividade física. Eu, como profissional da voz, né, sou professor de canto, eu preciso cumprir isso e também orientar a todos, né? Que é uma questão de saúde, não é só a questão da Covid, mas a gente sabe que essa época do ano é muito complicada para as síndromes respiratórias, ainda mais que já sofre de alergia, que tem rinite, sinusite. Se não tiver esse cuidado extra, pode ter um problema sério. Uma dica fácil de cumprir é seguir as medidas de prevenção que todo mundo usou na pandemia da Covid-19, como lavar sempre as mãos e evitar ambientes fechados. Além disso, a vacinação é de fato a medida mais importante contra as doenças respiratórias. Neste período em especial, são oferecidos nos postos de saúde o imunizante da gripe e o da Covid-19, como forma dos moradores atualizarem o calendário de vacinação. Então, a gente tem que ter a carteira de vacinação em dia, como de influenza, do coronavírus, que isso também diminui a propagação das doenças. E melhorar todas essas medidas de higiene que eu já coloquei, como a lavagem das mãos, o uso de máscaras, não só pela questão da pandemia que nós vivemos, mas sim quando você está doente, você percebeu que você está resfriado, está doente, usa máscara, para não deixar essa propagação maior da doença, né? E todas as questões de higiene, o álcool em gel, que hoje a gente virou uma coisa bastante rotineira para a gente, também é bem importante, a questão da hidratação, do sono, todas essas mudanças do estilo de vida contribuem para uma maior probabilidade de você não conseguir pegar essas doenças. Bom, e como estamos no tema da saúde, sabe qual outro problema sério? O autodiagnóstico, que muitas vezes também acaba em automedicação. Para se ter uma ideia, um estudo revelou que quase 30% dos brasileiros procura diagnóstico de doenças pela internet, o que pode levar a vários outros efeitos, tanto de cunho emocional como no agravamento de algum quadro. Por isso a gente conversou com especialistas para te conscientizar sobre os riscos de procurar a internet ao invés do médico. Com tanta facilidade de acesso à tecnologia, os cliques em sites de pesquisa são corriqueiros quando o assunto é saúde. E buscar entender o que está sentindo antes de procurar um médico tem sido uma alternativa para muitas pessoas. Segundo um levantamento do Google, principal site de pesquisa do mundo, cerca de 3 bilhões de pessoas pesquisam e consomem todo tipo de conteúdo pela plataforma. No Brasil, 26% desses internautas utilizam os recursos como primeira fonte de informação em casos de problemas de saúde, bem próximo aos que buscam imediatamente atendimento médico, em torno de 35% dos brasileiros. Este cardiologista ressalta que na área da saúde, melhor é redobrar os cuidados e não usar as pesquisas online como única fonte de informação. Na maioria dos casos, para evitar a ansiedade, é preferível nem olhar na internet antes de conversar com o médico. A gente sempre fala que a internet e o Google, que é a principal ferramenta de pesquisa em todos os sentidos, ela nos auxilia em uma ferramenta de grande valia, porém se usada com sabedoria, né? Infelizmente, a gente viu de 2021 para cá um aumento acentuado na automedicação, né? no autodiagnóstico, até por conta dessa facilidade que o paciente tem também na aquisição dos medicamentos. Esta psicóloga alerta para os riscos de não procurar ajuda médica. É que algumas pessoas chegam a um nível de confiança extremo nas pesquisas e acham que sabem mais do que o médico. Algumas não acreditam no tratamento prescrito e preferem fazer uso da automedicação.
A automedicação, ela pode sim gerar vários efeitos nas pessoas, porque muitas vezes elas fazem um diagnóstico errado delas mesmas, até do que é ansiedade, do que é preocupação natural, e elas vão saindo, muitas vezes comprando remédios assim, que podem trazer até intoxicação orgânica, reação alérgica e tudo isso, além de mascarar, né, o problema que ela está tendo. Ela pode trazer sim efeitos, inclusive de mais preocupações, de mais ansiedade. Segundo o médico, grande parte dos remédios para problemas mais simples, como hipertensão, é vendida sem receita, e isso representa um problema de falta de controle. Em alguns casos, pode mascarar uma doença mais séria e retardar o tratamento. Mas não só com hipertensão, né? Arritmias também, o paciente refere a algum tipo de palpitação, né? Tem a sensação que está tendo alguma palpitação, faz uma pesquisa ali na internet, acha que está tendo arritmia, consegue adquirir o antiarrítmico de uma forma fácil na farmácia, enfim. E também é uma coisa que pode ocasionar, né, problemas e ser deletéria à saúde do paciente. Os sites de pesquisas podem ser aliados no acesso à informação, mas essa tecnologia não substitui a consulta médica. Cada caso é um caso, e somente exames e o olhar clínico de um especialista vão servir de base para um tratamento efetivo. Se automedicar é um risco, né? Você põe em risco a sua saúde, porque você não abrange o sintoma em si. Você vai fazer uma busca um pouco minuciosa. O melhor seria ir no médico e fazer uma busca mais detalhada sobre o caso e depois você saber do médico, que é uma pessoa que estudou para isso, né, para te orientar sobre a medicação. Então é muito importante a pessoa saber a fonte de onde ela está buscando e, na verdade, o que é mais importante ainda é consultar o médico, porque eu já tive relatos de pessoas irem me perguntar por eu ser da área da saúde e falar que eu vi no Google, vou tomar tal medicação, e isso é muito perigoso, porque ela não sabe a fonte dessa informação, não sabe se o problema dela realmente é para aquela determinada situação, aquela determinada doença, né? Agora o assunto é mercado de trabalho, hora de acompanhar a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. Está em busca de emprego ou conhece alguém que precisa? Então fica de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de montagem, ajudante de obras, ajudante de pavimentação, apontador de obras, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, bombeiro civil, camareira, chapeiro de lanchonete, controlador de acesso, costureira de máquinas industriais, cozinheira, divulgador, executivo de vendas, mecânico de motores GLP e diesel, meio oficial de mecânico de refrigeração, mesista, operador de telemarketing, pedreiro, porteiro de edifícios, ferista, profissionais da área de beleza, rasteleiro, recepcionista de hotel, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico de fogão, técnico de segurança do trabalho, técnico em eletromecânica, terapeuta ocupacional, vendedor de comércio varejista e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de serviços gerais, operador de mercado, operador de telemarketing e auxiliar de cozinha. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Bom, e quando o assunto é internet, tem muita criança e jovem que se ambienta melhor que muitos adultos por aí, né? O problema é o controle das crianças no uso dessas ferramentas. Ultimamente vimos casos graves de incitação à violência e outras questões no aplicativo de jogos, fora situações como correntes, pedofilia e drogas. E com o lançamento de uma nova plataforma, a Threads, fica aí mais um alerta para que os adolescentes utilizem essas ferramentas com segurança. A tecnologia chegou para ficar e para facilitar a nossa vida, isso é inegável. E ela tem se conectado com a gente cada vez mais cedo.
Para se ter uma ideia, 86% das crianças e adolescentes são usuários da internet e possuem perfis em redes sociais aqui no Brasil. É o que aponta uma pesquisa da NIC.br. O problema é que criminosos se aproveitam dessas ferramentas entre redes sociais e aplicativos como o Discord, por exemplo, para atrair, assediar e depois chantagear menores de idade. Essa psicopedagoga faz um alerta em relação às consequências que situações como essa desencadeiam na aprendizagem desses jovens. O desenvolvimento cognitivo e o emocional, eles caminham atrelados, né? Eles caminham juntos. Então, esses traumas, abusos, todas essas situações que foram citadas, elas sim atrapalham a aprendizagem e o desenvolvimento como um todo. A palavra de ordem para evitar que toda uma família seja vítima de uma situação tão séria e desgastante como essa é o diálogo, que os pais criem um canal de comunicação efetivo e amplo com seus filhos. E outro ponto que é fortemente defendido por especialistas é que os pais imponham limites, pois pode até não parecer, mas os filhos pedem por isso. Não é chegar e proibir, falar não pode usar, mas sim usar com limite e explicar quais são os efeitos negativos, os riscos que eles podem estar correndo. Nós precisamos mostrar para esse adolescente, olha, eu sei que você vai ficar chateado, eu sei que você não gosta disso, mas a gente precisa diminuir o seu tempo. Ou, nesse aplicativo X, você não entra. Porque a gente sabe que hoje tem aplicativos que estão trazendo efeitos muito deletérios para alguns adolescentes, que participam de desafios, que são ameaçados. E se aquilo para aquela família for uma regra, ela vai ter que ser firme, né? Porque o adolescente também requer esse limite. Ele não parece, mas ele se sente protegido. E fique atento a alguns comportamentos que podem indicar que tem algo errado com seu filho. No caso dos menores, o medo é uma condição muito comum, além de uma agressividade repentina. Já em relação aos adolescentes, o isolamento é um forte indício. Para Georges, um advogado especializado em direito civil e digital, o mundo online também está submetido às mesmas aplicações de leis do mundo físico. Temos o Marco Civil da internet, temos novas legislações que tentam regular, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que tentam regular esse convívio, né, da atividade social com a internet. Então, basicamente, o mundo digital ele está submetido às mesmas aplicações de leis que o mundo real, o mundo físico. Ainda segundo o advogado, em casos assim, o ideal é tentar manter a racionalidade e coletar provas para facilitar o processo. Tentar produzir o máximo de prova possível, tentar trazer elementos que identifiquem quem é esse criminoso do outro lado, tá? É para a gente conseguir alimentar as autoridades, a polícia, para que a gente tente fazer essa identificação do criminoso e traga a punição para ele no momento futuro. Hoje o Estado de São Paulo, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, tem surgido as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, onde tem uma operação mais focada em fazer a identificação, que é o grande problema, né, dos crimes realizados no ambiente virtual. Portanto, pais, não tem outra receita a não ser atenção. Não terceirize a educação de seus filhos e, se for o caso, restrinja acessos. E lembra da Carol, psicóloga? Ela toca num tema importante. Seja propositivo com seu filho. Os pais precisam sustentar as regras, aquilo que eles colocaram. E para sustentar, eles vão ter que sustentar choro, eles vão ter que se sustentar aquele momento que o pai está cansado e o mais fácil seria dar a tela fora de hora. Então, sustentar, eles precisam sustentar. E eles serem as pessoas que vão propor: filho, não tem tela, mas olha aqui, comprei um livro legal para a gente ler juntos. Vamos fazer uma brincadeira? Dá trabalho para os pais. Essa é a má notícia. Mas a gente precisa ser esse exemplo. E outra questão grave na relação de jovens e aplicativos é a necessidade de aprovação. Muitos são levados por uma noção deturpada da realidade nessas plataformas. Isso leva a frustrações e inseguranças.
sem contar no tempo dedicado às telas, para que a gente também transforme essa relação em algo saudável. O Samuel Strasser conversou com uma psicóloga que vai tentar nos ajudar a orientar os jovens que a vida nas redes sociais não é sinônimo de felicidade não, viu? E no Boletim Entrevista de hoje, a gente continua falando sobre jovens, adolescentes e internet com redes sociais. Por isso eu estou aqui com a Fabíola, psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E Fabíola, vamos começar falando sobre a necessidade dos jovens e adolescentes de estarem conectados, né, nas redes sociais. Por que os jovens precisam, né, eles têm essa necessidade, essa tendência de estar sempre ligado nas telas? Nós podemos entender que ao fazer a conexão através do celular, através de aplicativos, redes sociais, nós obtemos um estímulo muito importante até para a espécie humana, que é estar em contato com outras pessoas. A grande maioria, né, do público quer interagir, quer ter contato, então um meio é o uso do celular, o uso dos aplicativos. Além disso, tem outras possibilidades. Então, tem aqueles jovens que ficam vendo muitos vídeos. Os vídeos trazem realidades assim diferentes daquela que ele vive no dia a dia. Então, quase tudo que o celular disponibiliza traz essa estimulação que tem a ver com a produção de dopamina. Então, estimula o sistema de recompensa do cérebro. Isso pode até, inclusive, se tornar algo em termos de vício mesmo, de não conseguir fazer a desconexão. Caramba, então esse uso contínuo das redes sociais pode condicionar as pessoas a quererem passar mais tempo nelas. E isso acontece com muita frequência, né? Hoje a gente conhece um nome chamado nomofobia, que é justamente essa ansiedade, toda uma reação de ansiedade quando a pessoa não pode estar com o celular na mão. Nossa, e assim, a gente, né, viu na reportagem que a gente passou agora há pouco, sobre alguns perigos, né, de os jovens utilizarem essas redes sociais, principalmente seu monitoramento dos pais, né? Mas esse comportamento de querer sempre usar as redes sociais, de não conseguir se desconectar, né, e muitas vezes se expor ao julgamento, né, de outras pessoas, pode fazer mal para os adolescentes e para os jovens? Sim, com certeza. Muitas vezes nós vamos ter até processos depressivos ocasionados por conta disso. Porque ao fazer uma exposição, ele pode receber a aprovação social de muita gente, o que seria o grande motivo, o propósito da exposição, mas ao mesmo tempo ele pode ser rejeitado, né, por uma classe de pessoas ou algumas pessoas importantes e talvez não consiga lidar com isso de uma forma saudável e possa chegar até no processo depressivo, num transtorno de ansiedade ocasionado por esse efeito da exposição. E nas redes sociais, né, a gente interage com as pessoas e ao mesmo tempo não está interagindo realmente, né, presencialmente, né? Essa questão de muitas vezes você ter uma vida nas redes sociais, você querer passar uma impressão nas redes sociais, e, na verdade, a sua vida pessoal não ser exatamente aquilo que você quer transmitir. Isso também é prejudicial? Isso também acontece? Sim. Muitas vezes, a pessoa cria um personagem, ela passa a interagir com os colegas, né, os seguidores, por meio daquele personagem. Cada vez vai ficando mais difícil revelar, de fato, a própria forma dela se comportar naturalmente. E o que pode acontecer é uma evitação da exposição real mesmo. A pessoa passa a ficar numa interação muito virtual, até sair de casa cada vez menos, fazer uso de todo o meio de delivery para poder não se expor presencialmente, para poder manter aquele cenário que ela mesma foi criando. E vamos supor que um jovem, um adolescente já esteja num caso de nomofobia, né? Já esteja nesse nível de uso das redes sociais, da internet, né? Como a família pode ajudar esse jovem e como ele pode buscar maneiras de sair disso? O
O ideal é que a família seja muito afetiva, procure compreender que se desenvolveu num processo todo esse quadro, então não é do dia para a noite que nós vamos mudar tudo na vida desse jovem, então precisa ser um trabalho muito bem orientado. Muitas vezes a família precisa de uma orientação profissional realmente para fazer esse passo a passo e não se trata assim do dia para a noite tirar o celular, vamos ficar em privação total, talvez seja muito mais interessante um trabalho de redução de danos. Então, gradativamente, vai sendo organizada junto com esse jovem uma maneira dele fazer um uso mais racional, um uso com menos tempo, menos exposição. Então, é aos poucos também que a família deve lidar, né? Deve ser compreensiva também para esse jovem não se revolte, né? E entre mais fundo aí nessa dependência. Exatamente. Das redes sociais. Bem, Fabíola, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço o convite. É isso aí, pessoal. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Samuel. Realmente, pessoal, é importante estar atento a essas questões e criar um canal de diálogo com os jovens para que não fiquem tão dependentes do mundo digital. Bom, e aí, como será que ficam as temperaturas na tarde desta terça e também amanhã? Vamos ver na previsão? O sol aparece entre nuvens na tarde desta terça-feira. Há possibilidade de chuva no fim da tarde. A máxima é de 24 graus e a mínima de 14. Amanhã, quarta-feira, o dia promete ser chuvoso, com alguns momentos de sol entre nuvens. A máxima fica em 21 graus e a mínima em 14. Então é isso, a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais, viu? Muito obrigado pela companhia e aproveita também para acompanhar nossas redes sociais. O Instagram da TV Câmara é o @tvcâmara_sjc, já o nosso YouTube é o Câmara SJC. Vocês ficam agora com Estação Mercado e logo depois o programa De Bem com Você. Até mais!